Pessoal, a ideia aqui é a gente falar sobre esse tema, para vocês entenderem um pouco as credenciais. Quer dizer, no escritório a gente hoje trabalha para mais de 25 fundos de Venture Capital, então, entre a turma de Corporate Ventures, inclusive um dos apoiadores aqui, InovaBra Ventures, a Stella Investimentos, a Microsoft Ventures, a DGF, e por aí vai. E também mais de 100 startups. Então, uma turma de PowerPoint Company, uma turma que nem a Resultados Digitais e uma turma que nem a GoPro, que, apesar de já estar lá listada nos Estados Unidos na Bolsa, eles ainda dizem que tem o Startup Mode. Então, a ideia é trazer um pouco para vocês dessa experiência de maneira não jurídica. Então, apesar... Eu tento não me vestir como advogado quando eu venho nesses eventos, então, eu sou um advogado, apesar de estar vestido dessa forma, porque, assim, não xingam os advogados. E aqui é trazer um pouco dessa experiência sobre, olha, de uma maneira básica, claro, o que fazer na hora ou antes de receber o investimento do fundo ou do investidor anjo. Essa aqui vai ser a nossa agenda de hoje. Então, olha, não sei o que fazer, o que o investidor quer que você faça, o que ele tolera, o que ele não tolera e o que a gente acha que você tem que fazer. Não esperem nenhuma conclusão mágica, nada aqui é mágico, isso aqui tudo é papai com mamãe, ó, seguindo o protocolo. É meio que, como os americanos dizem, previsibilidade. Então, que no final do dia é o que falta muito ao Brasil, inclusive, previsibilidade, né, que é o que a gente deveria valorizar mais. Então, vamos lá sobre não sei o que fazer. Não sei o que fazer. O que eu faço? Eu pergunto para quem sabe. Putz, mole, né? Coisa ridícula. A quantidade de empreendedor que bate no escritório, que não sabe o que faz e não se lembra de responder essa pergunta é abissal. Então, a gente, além de trabalhar para essa turma toda, a gente também dá mentoria como parte do ecossistema. Maria Rita falou, eu sou investidor anjo, eu tenho 8 investimentos anjo, então eu recebo alguns empreendedores também como investidor anjo, como coordenador do Comitê de Empreendedorismo e Venture Capital da BVCap, então, onde a gente tenta colocar, de falar, olha, desculpa, cara, você veio aqui trazer a sua ideia, além da gente, às vezes, xingar, e a ideia dele, olha, sua ideia é uma porcaria, você não tem nada o que fazer aqui, obrigado. Ou a sua ideia é muito boa, mas você precisa transformá-la num negócio e fazer isto daqui decolar. É incrível a quantidade de gente que tem ideias, mas não tem um negócio, não tem nada, e ainda vai se preocupar com questões jurídicas. Pô, não se preocupa com questão jurídica. O advogado, eu sei que vai parecer contraditório isso, mas é a pessoa que você tem que procurar bem depois. Primeiro vai lá, cara, vê se o teu negócio realmente para de pé. Se o teu negócio for parar de pé, e algumas pessoas disserem que o teu negócio para de pé, aí você vê como é que o advogado ajuda a colocar o teu negócio de pé. Mas a quantidade de gente que chega querendo inverter a ordem, mais uma vez, parece contraditório. A gente adora faturar, adora emitir fatura e botar dinheiro na conta, mas tem que ser da forma correta. Legal, perguntei para quem sabe, mas eu continuo sem saber. Então, não monta nada. Não monta um negócio. Sai, esse negócio não é para você. Vai ser executivo, vai trabalhar para o Cássio, para a Maria Rita, para o Bradesco, para a Microsoft, para o governo, para qualquer pessoa, mas não monte o seu negócio, porque você vai se dar mal. Ah, pô, mas é uma afirmação tão, né, assertiva, você vai se dar mal? É, porque a gente vê isso. Então, do cara que chega, não sabe o que fazer, continua sem saber o que fazer, pergunta, quem sabe, continua, não vai. Não procura o advogado. Mais uma vez, o advogado vai só gastar o seu dinheiro sem necessidade. Então, não nos procure se vocês, empreendedores, não sabem o que fazer. Bom, mas vamos assumir agora que vocês sabem o que fazer. E aqui, a ideia é passar para vocês toda a dinâmica do lado do investidor. Então, o que o investidor quer que você faça? O que o investidor tolera e o que ele não tolera. E aí a gente vai chegar nas conclusões desde o ponto de vista do investidor, porque esse é o cara mais importante para você. Se vocês estão aqui num evento de investimento anjo, vocês estão em busca desse recurso, ou quem está aqui como empreendedor está aqui provavelmente em busca desse recurso ou querendo aprender sobre isso. Se essa é a dinâmica, se essa é a intenção,
vocês precisam aprender isso. Se não é essa a intenção, está tudo bem. Isso aqui talvez não valha. Porque você vai crescer organicamente, você não vai procurar investidor. A gente aqui vai olhar do ponto de vista do investidor o que você, empreendedor, tem que fazer. O que o investidor quer que eu faça? Pô, essa aqui é uma resposta difícil pra caramba. Tudo certo. Pô, mas a gente está no Brasil. No Brasil, nem o Congresso está fazendo tudo certo. O investidor quer que você faça tudo certo. Parte dessa premissa. Ah, mas eu cheguei lá na mesa e falo, poxa, mas isso aqui, isso aconteceu. Olha, isso aqui você depois vai conversar e ver como é que funciona essa dinâmica. Só que o investidor quer que você faça tudo certo. Significa colocar tudo de pé conforme a lei diz que você tem que fazer. Então, fazer certo é uma dinâmica que o investidor quer. Conheça temas que se relacionem com o seu negócio e com o processo de investimento. O que eu ouço, às vezes, de alguns investidores, e agora sim, sem nomeá-los? De que o cara vai lá, tem uma boa empresa, o cara tem um bom negócio, está botando ele de pé, e o cara, então, começa a negociar. E aí o investidor, ele espera que você tenha algum conhecimento do processo de investimento, que tem um ciclo. Então, que vai ter um namoro e que depois vai ter um casamento. Então, que tem um termo de confidencialidade, talvez, tem um term sheet, um documento de intenções, que podemos chamar de mais 15 nomes diferentes. Depois tem uma provável due diligence, então uma auditoria dentro da companhia. E se essa auditoria for bem sucedida, a gente vai ter, então, os documentos definitivos da companhia. Um acordo de acionistas, um acordo de investimentos, uma dívida conversível, um contrato de opção. O investidor espera que você tenha esse conhecimento, porque senão vai ficar mais difícil para ele. Ele vai ter que explicar para vocês quais são as regras do jogo. E mais do que isso, e essa parte sim nos chateia, como advogados, você chega lá, recebe o empreendedor, o cliente, e fala, olha, isso aqui eu confio naquilo que você falar. E se eu for um mau caráter? Bom, eu sou advogado, né? Gostaram da brincadeira, né? Essa brincadeira é sempre boa com advogado. Mas vale com médico também, tá? Tem um monte de médico. Se eu for mau caráter, saiba contestar aquilo que eu vou dizer. Para isso, você, empreendedor, precisa conhecer a dinâmica de investimento. Você precisa conhecer esse ciclo que eu acabei de falar. Você precisa saber quais são os principais termos que vão ser colocados na mesa pelos investidores. Se o investidor é anjo, se o investidor é um fundo de seed, se é um fundo de venture, se é um fundo de venture early stage, um fundo de venture later stage, quais são as regras de cada um? Óbvio, o advogado está ali para te ajudar, está ali para colocar um pouco e trazer a experiência dele, mas vocês precisam saber desse processo. Não é para terceirizar para o advogado e dizer eu confio em você. Para o advogado é ótimo. A gente vai ganhar mais dinheiro, porque a gente vai participar do processo, vai bilar mais hora, vai trabalhar mais. Não. É melhor que saiba se contestar, inclusive, o advogado. Olha, por que isso aqui faz sentido e por que não faz? Até mesmo para as concessões da negociação. Porque vamos ter todos que conceder, investidores, empreendedores. Fala, pô, o que é mais importante para conceder? O que é mais importante para que você pode abrir mão e o investidor pode abrir mão? E o que o investidor não vai abrir mão de jeito nenhum? Você pode querer, pode não querer, pode espernear, chorar, mas o investidor fala, não. Você tem que estar na companhia até o final, enquanto eu estiver com ela. Ah, não, pô, quero brincar de outra coisa. Não, você vai brincar de outra coisa, então não pega o meu dinheiro. O meu dinheiro, para brincar com o meu dinheiro, a gente vai brincar junto. Você depois não vai cansar dessa brincadeira. Então, essas regras, isso aqui o investidor quer, porque senão ele fala, putz, esse cara não tem sofisticação. Então, às vezes, o agrado do negócio, obviamente, a importância do negócio vale a empatia, vale todas as coisas boas que vocês estão cansados de ouvir. Mas, mais do que isso, o investidor perceber que o empreendedor é sofisticado, ele fala, poxa, esse cara aqui, e não é, o sofisticado não é chato, tá? Não é pique, não é o cara que briga por tudo, mas é o cara que sabe defender os seus interesses, cedendo ou não. Dedicação integral, contratual, a gente acabou de falar disso. Existem duas cláusulas, saúde, de lock-up e non-compete. O lock-up, eu peço perdão àqueles que já conhecem, mas para aqueles que não conhecem, significa que eu vou prender o empreendedor dentro da companhia. Então, o Cássio é empreendedor, monta um negócio,
Fala assim, legal, Cássio, eu vou colocar agora R$1 milhão no teu projeto. Maravilha. Ó, Cássio, mas o teu projeto não vale nada. O que vale é você. Você é um empreendedor, é uma startup. Não é a Vale do Rio Doce, a Natura, que você troca um executivo e a mola continua a girar bem ou mal, mas vão ter lá mais outras 30 mil pessoas trabalhando, outros bons executivos lá trabalhando. A startup é o Cássio. Então, olha, Cássio, você vai ficar comigo pelos próximos 4 anos, pelo menos, e se você sair, que você não pode sair, está escrito lá, você não pode sair, seja da sociedade, então não pode vender participação, você não pode largar da diretoria, você não pode... Quase está escrito que ele não pode ficar doente. Mas se ele sair, eu como toda a participação dele. Então, eu sou investidor, tenho 20% do projeto, coloquei 1 milhão, o Cássio tem 80, mas o Cássio fala assim, não quero mais isso, eu quero abrir a Anjos do Brasil para fazer fomento de atividade anjo, atividade nobre, mas 1 milhão meu foi para o saco. Não. Então, me dá todas as tuas ações aqui, elas vão ficar comigo, e eu vou passar para quem talvez possa substituir o Cássio. Então, contratualmente, isso o investidor quer, e também tem o não compete. Se é o Cássio falar, não gosto do Rodrigo, putz, cara, péssimo, relação ruim, pô, o cara não agrega valor, pô, mau investidor. Tá bom, pode acontecer, a gente pode não se dar bem, ou pode ser legitimamente, a gente, apesar de sermos 2 pessoas do bem, acabou que não deu certo. Mas o Cássio montou um negócio de fazer cadeiras, até agora todo mundo senta no chão, negócio bacana, né? O pessoal sentava no chão, inovador. Ele montou, não deu certo comigo, mas ele vai lá e pega o dinheiro da Maria Rita. Pô, mas com 200 mil, eu já sei que eu não preciso de 1 milhão, bastam 200 mil e com 5% no valuation daqui, vou fazer a mesma coisa. Não vai. Não vai fazer. Eu não vou deixar. E a gente tem um caso, para exemplificar, um caso triste, lamentavelmente triste, de um empreendedor que recebeu 2 tranches de um fundo gringo, e ele, na terceira tranche, o fundo gringo falou, não vou aportar mais, porque o negócio não estava indo bem. Então, o cara apertou lá aquela botãozinho do stop loss, não vou mais perder dinheiro. Tá bom. O empreendedor, olha, tentou 1001 alternativas de forma equivocada, e, no final do dia, resolveu abrir um negócio paralelo. Igual. Não no nome dele, obviamente. Obviamente, a gente pegou também. E pegou e acabou. E mais do que isso, o cara pode... O contrato não é a prova de mau-caratismo, né? Lembrando, se eu sou um mau-caráter, um contrato não é a prova do meu mau-caratismo. Por isso, reputações valem mais do que palavras, do que contratos. Porém, esse cara foi buscar investidor. Aonde os investidores bateram? Na porta do antigo investidor. Na porta do advogado. Acabou. Não tem jeito. Então, isso aqui o investidor quer de você. Legal. O que o investidor tolera? Alguma informalidade. Estamos no Brasil. Ponto. Acho que por si só essa expressão bastaria. Mas há informalidade também em outros lugares, mesmo lugares sérios. Há alguma informalidade. Aqui talvez possa haver mais informalidade. Então, alguma informalidade é tolerável? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Alguma tomada de risco dentro desse processo de informalidade. Então, eu vou tomar um risco e dizer, olha, eu estou tomando genuinamente este risco daqui, caro investidor. Que nos leva ao outro ponto. O que o investidor não tolera? Mentira e omissão de informações. É muito comum que os empreendedores deixem... Muito comum, acho que é um exagero da minha parte, mas é razoavelmente comum que alguns empreendedores queiram esconder algumas informações da sua companhia. Não escondam. Não escondam. Isso não é um problema para o investidor. A gente acabou de falar, o investidor tolera alguma informalidade. Ele tolera alguma tomada de risco. Ele não tolera, voltamos ao mau-caratismo de novo, porque é o que eu vou julgar. Eu, como investidor, eu tenho 8 investimentos, eu vou falar, pô, você me escondeu essa informação aqui por quê? Não, porque... Putz, cara, não dá, quebrou a confiança. Pô, num negócio que já é difícil, pouco líquido, vamos ficar muito tempo junto. Supostamente é smart money, eu tenho que estar com você o tempo inteiro te ajudando. Ou uma boa parte do tempo te ajudando.
de falar, pô, e você está me escondendo o jogo? Não esconde o jogo. O investidor está acostumado também a saber a vida como ela é. A vida é dura. No Brasil é um pouco mais. Então, isso aqui o investidor não tolera. Legal. Então, vamos para o final. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho sócio. Eu tenho sócio? Eu tenho que ter um acordo de sócio. Rodrigo, preciso fazer um acordo de acionista de 40 páginas? Não, claro que não. Você não é a Vale do Rio Doce, que tem o Bradesco, a Previ, Mitsui, sei lá mais quantos acionistas controladores, a Natura. Não importa. Você não é. Poxa, mas eu estou montando uma sociedade com o Cássio, eu tenho que escrever minimamente quais são as regras do jogo. Fala assim, pô, é 50-50? A minha sociedade é 50-50. Acho que todo ano eu repito essa expressão. 50-50 é a fórmula da cagada. Com perdão da expressão carioca, eu já me apaulistei, estou aqui há 10 anos, mas essa expressão ilustra bem. 50-50 dá pau. Por quê? Porque não tem quem manda. Quem manda? Eu ou o Cássio? Quando estiver tudo bem, está tudo bem. Eu e o Cássio estamos bem e, olha só, Casa de Ferreiro, espeto de pau. No escritório, Derraik e Menezes são 50-50. Mas, por enquanto, deu tudo certo. Por enquanto, deu tudo certo. Mas normalmente não dá, pessoal. Normalmente não dá. E também deu, poxa, o Derraik me contratou quando eu era moleque, trainee na Arthur Anderson, em 1990, lá vai bolinha. Então, a relação é uma outra relação profissional, não é nem a relação pessoal. Porque lembremos, inclusive, do ano passado, amigos são amigos, sócios são sócios. Não tem amigos como sócios. Tem sócios que podem ser amigos, mas tem sócios profissionais, não amigos. Não porque ele é teu brother do futebol, não porque ela é sua amiga da faculdade. Não. Sociedade é sociedade. Então, aqui, tem um acordo de sócios, ele pode ir no nível menos sofisticado ao mais sofisticado. Só tenha o acordo de sócios, regrinhas do jogo escritas. Isso, para o investidor, vai fazer a diferença que ele sabe, olha, como é que é a regra do jogo, minha e do Cássio? Ah, o Cássio tem 70, o Rodrigo tem 30. Poxa, mas o Rodrigo com 30, ele influencia nessas 3, 4 decisões. E faz sentido que influencie. Legal, essa é a regra do jogo. Pagar tributo. Pessoal, tem que pagar imposto. Eu sei que é ruim, eu sei que a devolução que o Estado dá não está legal, mas a gente tem que pagar. E, inclusive, não dá para mudar o Brasil de Miami. Para mudar o Brasil, a gente tem que mudar o Brasil daqui. E temos que começar pagando imposto. Então, a gente, às vezes, ouve de um empreendedor, especialmente já no final, e tal, o cara está ali para vender a sua participação, ele fala assim, olha, tem algum jeito de não pagar esse ganho de capital aqui? Paga, cara. 15%, bom, agora pode chegar a 22,5%, dependendo do valor. 22,5% já é mais alto, mas paga 15%. Em alguns países é 40%, 45%. Paga o 15%, dá um sorrisão de orelha a orelha. Porra, a vida te agraciou, você foi bem-sucedido, paga. Falemos um pouco daquela história da tomada de risco da tolerância. Eu sou empreendedor. Eu contratei um contador que, às vezes, não sabe o que está fazendo, me mandou estar no simples, quando eu devia estar no presumido, e vice-versa. Às vezes, eu não estou controlando o que está sendo pago. Isso aqui entra na informação. Eu vou lá e dou a informação. Olha, esquecemos aqui de pagar o PIS/COFINS, ou faltou dinheiro para pagar imposto. Faltou dinheiro, faltou dinheiro. Mas, não paguei, não paguei, mas faltou dinheiro. Então, tudo tem uma história, mas, paga imposto. Um investimento de um fundo não foi adiante, o negócio realmente deu pena, e a gente, até como advogado, que interfere algumas vezes, lamentou muito o negócio não ter ido adiante, porque o negócio era bom, mas não dava para fazer a fórmula se o negócio parava de pé com pagamento de imposto. O negócio era bom, mas não dava, o investidor recuou. Os cotistas eram cotistas, inclusive cotistas que têm participação de governo, né? Então, quando me refiro a isso, BNDES, FINEP e tal, a gente fala, pô, como é que a gente, na largada? Uma coisa, mais uma vez, olha, aconteceu esse problema, a companhia está com isso daqui, o potencial passivo é de R$50 mil, então não é um negócio tão relevante, a gente chega e arruma a casa, paga o imposto que está atrasado, faz uma autodenúncia, tem um monte de mecanismos para resolver o problema. Mas esse negócio não foi adiante porque não sabia se o modelo parava de pé com o imposto. E se o modelo não para de pé com o imposto, 34%, né? Quando a gente para pensar, grosso modo, se a gente esquecer o simples, 34% só de IR e CSL. Vamos adiante.
ter as licenças aplicáveis ao negócio. Aqui é pouco válido para a maioria de vocês, empresa de serviço não tem muita preocupação com alvará, com licença ambiental, etc. e tal. Isso aqui vale mais para essa turma que está para a indústria, que está para a fábrica, que há alguns casos desses. A gente fala, pô, tenha, porque a gente também já viu, eu falei de saúde, então tinha um caso que estava literalmente, o cara tinha montado um laboratório, pô, não tinha licença da Anvisa. E a gente sabe, a Anvisa demora, às vezes, 2 anos para dar uma licença. E é ruim, é ruim. O investimento não aconteceu, não tinha licença da Anvisa. O investidor não vai tomar este tipo de risco. Ele já está tomando o risco de investir early stage. Contratar funcionários de forma regular. Pô, vamos botar a turma aqui como PJ? Não. Vamos botar a turma como cooperado? Não. Pô, dá para a gente dar uma cota para o cara? Não. É tudo fraude à relação do trabalho. Tudo. E olha que tem alguém aqui da Justiça do Trabalho? Tem um? Tá, não, então não vou falar nada. Pronto. Então, estou quieto, deixa para lá. Cássio, guarda. Tá bom? Então, na Justiça do Trabalho, pessoal, é fraude. A Justiça do Trabalho, claro, mais uma vez, a gente às vezes percebe, o investidor tolera risco, tolera de falar, poxa, esse cara aqui acabou de entrar, a empresa ainda não está constituída, estamos montando, pô, eu dei R$5.000 do meu bolso para o cara. Isso é uma dinâmica não recomendável, mas compreensível, faz parte do jogo. Mas você deliberadamente, eu tenho 40 funcionários. Vou dar um exemplo até de um investimento que acabou acontecendo. As empresas de software tinham muita informalidade. Inclusive, se vocês forem se lembrar, quando aquele programa, acho que o Brasil Maior foi lançado, a primeira vertical de empresas que se beneficiou foram empresas de software para pagar a INSS não mais sobre a folha. Para quê? Para que justamente eles contratassem, porque mesmo as PJs de empresas de software queriam continuar PJs, porque era melhor para todo mundo. Inclusive, talvez devesse se dar muito mais liberdade de contratação, mas aí é outra história. Então, era melhor para todo mundo. E aí o governo foi lá e colocou isso. Um fundo investiu numa empresa de software, bacana, empresa boa, e aí colocou-se uma regra. Olha, no primeiro ano, botaria 25% da força para dentro, no segundo ano, 50% para a força de PJs para dentro, e no terceiro ano, os demais 25%. O negócio era bom, fazia sentido, mas aconteceu uma situação boa do investimento, mas essa é uma história feliz, há outras com casos infelizes. Proteger ou registrar a propriedade intelectual? Por que eu digo proteger? Porque a fórmula da Coca-Cola até hoje não é registrada, não tem nenhuma proteção intelectual. A proteção da fórmula da Coca-Cola é o segredo. Então, é um segredo. Está mais protegido do que registrado no NPI. A Pepsi nunca descobriu, a tubaína, o Sbrubble, sei lá mais quem. Ou você vai registrar, eu tenho uma patente, registra a sua patente. Eu tenho uma marca, eu tenho um software, um direito autoral, registre-o, proteja-o. Ele pode ser um ativo relevante dependendo do negócio onde você está intrometido. E, por fim, essa parte que eu mais gosto, fale com o advogado. Pô, fala com o advogado. Fala. É importante conversar, dizer, pô, vou fazer isso daqui, esse caminho daqui. Nós costumamos dizer, e acreditem nessa verdade, deve haver advogados aqui, você paga menos antes, você paga mais depois. Então, você paga menos antes do problema acontecer, para evitá-lo. Quando o problema veio, custa mais caro. Então, pessoal, Maria Rita, fiquei dentro do tempo, me antecipei, quero agradecer muitíssimo aqui o tempo de vocês. Tem meu e-mail, eu não vou conseguir ficar aqui na sequência, mas tem um e-mail para quem quiser mandar um e-mail, dúvidas, poxa, perguntas. Mais uma vez, nós somos colaboradores desse ecossistema, a gente entende que empreendedorismo é e deveria ser, inclusive, política pública de mola propulsora do país. Então, por favor, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. Obrigado, pessoal.